Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Aqui sábado, você sabe bem, sábado aqui é dia de trabalho, aqui se trabalha, mas não sozinho. Trabalho sempre com amigos, bem acompanhados, meus amigos de trajetória, de carreira. Eu estou muito feliz que hoje eu estou recebendo aqui uma ex-colega minha de Arthur Andersen. Acabei de entrevistar um outro amigo que trabalhou na Arthur Andersen. Ana Ribeiro, que felicidade de trazer, te ter por aqui. Depois de tantos anos, a gente foi colega. Não precisa dizer o ano, né? Não precisa dizer o ano, melhor não, né? Mas que felicidade, obrigado por estar aqui, obrigado por ter renunciado ao beach tênis para estar aqui. Eu que agradeço, Augusto, é um prazer imenso estar aqui com você. E só para você saber, eu não renunciei, eu fui de manhã no beach tênis. Que legal. Fui de manhã, saí de lá e, claro, não podia deixar de estar com você aqui hoje, né? Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui, para a gente recordar, inclusive, né, os tempos de Arthur Andersen. Com certeza, fiquei muito feliz que você trouxe umas fotos aí, nossas, que eu não vou mostrar, tá? Porque fotos assim que mostram como o tempo nos fez bem, né, Fez Ana? bem, fez muito bem, aliás, né? Foi muito bom. Ana, eu queria começar com a tua trajetória. A gente tem essa pergunta tradicional, que essa temporada, essa primeira temporada, ela tem um caráter inspiracional, trouxe amigos com trajetórias inspiradoras, tem muita gente que está começando a carreira e vai se espelhar no seu episódio para querer traçar a sua própria carreira. Por onde tu passou, o que você estudou, onde estudou, conta pra gente. Bom, quando a gente fala de carreira, né, Augusto, eu sempre volto um pouquinho mais atrás. Eu nunca começo direto no Arthur Andersen, porque tem uma história, né, Claro. por trás disso. Eu comecei minha carreira, na verdade, na Caixa Econômica Federal. Né? Tinha 15 anos de idade e fui lá os meus primeiros passos. Eu trabalhava lá em Porto Alegre, né, chamava Papicate, que era o Centro de Atendimento ao Trabalhador. Nós cuidávamos de fundos de garantia, seguro-desemprego, PIS, enfim. Naquela época, com 15 anos, eu era menor aprendiz, né? Mas, é claro, na Caixa Econômica Federal você tinha os funcionários concursados e você tinha os estagiários que faziam faculdade. E foi ali que eu comecei a pensar, poxa, meu futuro, o que eu vou fazer, né? Até porque minha família, enfim, foi a primeira pessoa a ter faculdade, Eu né? também. Olha, que bom, que bacana. Sim. Então, somos os primeiros, né? Então, isso foi muito inspirador, ver pessoas que trabalhavam na Caixa Econômica Federal, ver os estagiários trabalhando, né? Então, eu fui muito questionadora, eu sempre questionei muito o que as pessoas faziam, o que elas gostavam de fazer. E, na época, eram basicamente 3 tipos de pessoas com relação à faculdade que estavam lá, né? A maioria era contabilidade, administração e economia, né? Então, ali eu comecei a pensar, poxa, será que um dia eu vou fazer faculdade, né? Vou seguir esse caminho, que o sonho da minha mãe era que eu trabalhasse em banco. Então, eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, né? Então, eu fiquei na Caixa Econômica Federal até os 18 anos, porque aos 18 você era obrigada a sair, né, dessa função de menor aprendiz. Então, eu estava já no colégio, no 2º grau técnico, eu fazia no Irmão Pedro, perto da Benjamin Constant, lá em Porto Alegre também. Eu tenho uma história do Irmão Pedro que eu vou te contar depois. Opa, eu quero ouvir, quero ouvir. Então, logo depois que eu me formei no colégio, prestei vestibular e passei. Meu sonho era direito, né? Mas na época, na PUC, eu fiz PUC 96.2, faz tempo, né? Sim. Aí eu prestei o vestibular primeiro para direito, a primeira opção era direito e a segunda contabilidade, em função, logicamente, né, do banco. E eu passei para ciências contábeis. Então, ali, comecei a fazer faculdade. Logo depois, eu consegui um estágio na RBS TV, né? Logo na sequência. E sempre é uma preocupação muito grande, né? Em função de família, tudo mais, a minha família é muito humilde, como que eu vou continuar pagando minha faculdade? Sim. E essa era uma preocupação. Então, no primeiro semestre, eu sempre digo, né? Você tem que buscar as oportunidades e aproveitá-las. Sim. No primeiro semestre de faculdade, eu apliquei, na época era o Crédito Educativo Federal, da Caixa Econômica Federal, não era FIES, era Creduc, se não me engano. E no primeiro semestre eu já consegui o financiamento, né? O Crédito Educativo Federal. Pagava 20% da faculdade apenas, então foi ali que me deu um fôlego para eu, de fato, continuar a faculdade. E assim foi até o término, né? Fazendo estágio na RBS TV, logo depois eu fui efetivada, né? Fiquei na RBS TV por mais ou menos 2, 3 anos, se não me falha a memória. E da RBS TV, já na faculdade, eu vi os colegas falando de Big Five na época, né? Bom, vou ver o que é essa Big Five, né? E a única coisa que o pessoal sempre comentava comigo, meus colegas, era, Ana, você tem que ter inglês. Eu não tenho inglês, né, 100%, mas eu lembro que na minha infância, meus
14, 13, 15 anos, eu comprava uma revistinha, Augusto, que chamava Letras Traduzidas. Olha. Não sei quem conhece, né? Mas eu lembro, eu comprava nas bancas e todos os meses vinham diversas músicas em inglês de um lado e a tradução do outro, né? Então, que eu aproveitava, bom, vou gravar minhas fitas cassetes para ouvir e pronunciar as músicas que eu gosto de ouvir, né? E assim foi. Aí, quando chegou na hora do teste, nós tínhamos o TOEIC para poder passar nas Big Five da época, né? Prestei. A primeira vez eu não passei. Prestei em duas empresas. Foi na Deloitte, se não me engano, na Arthur Andersen. Não passei de primeiro. Aí, na segunda temporada, eu fui lá e apliquei de novo, né? Consegui tirar 2,5. 2 no TOEIC, não foi 2,5, foi 2. Mas eu passei na Arthur Andersen e na Deloitte. Mas como tinha aquela, digo, magia, né, de Arthur Andersen, eu decidi de entrar na Arthur Andersen. Sim. E foi bem engraçado, porque quando você vem de uma família humilde e você aplica para uma empresa tão renomada, né, na época, hoje ainda são, né, todas elas são ainda muito renomadas hoje. Eu lembro que na minha turma, na entrevista, no processo seletivo, tinha um menino que ele comentou, né? Eu acabei de vir de uma temporada nos Estados Unidos, inclusive, eu fiz estágio no Merrill Lynch. Nossa, Merrill Lynch era o Merrill Lynch. E no finalzinho da entrevista ele disse assim, para encerrar, né? E tudo isso com apenas 22 anos. Nossa, aí eu, que arrogância. Acho que ali, né, não deu certo. Mas foi nessa turma que eu passei, né? E fiquei, enfim, super contente, porque quem não gostaria naquela época de entrar numa Big Five, né? Entrei em 99, né? Conheci você em 99. Sim. O Rafael, na minha época, era Rafael Nunes, agora é Rafael Toríbio, né? Andreola, enfim, todos os nossos colegas do Sul, lá de Porto Alegre. Sim. E fazendo muitos trabalhos aqui em São Paulo, pela Arthur Andersen, né? Pela Arthur Andersen. Aí, no ano de 2000, mais ou menos, fazendo os trabalhos aqui, um dos sócios questionou, né? Que você não quer vir morar, né, em São Paulo, trabalhar aqui, você está tanto tempo conosco, já na área de pessoa física na época. Eu lembro. Por que não, né? Eu disse, olha, vou pensar e é possível que isso aconteça sim. E vem aquele receio, eu sou filha única, né? Eu não conhecia meu pai, né? Fui conhecer meu pai muito depois. E minha mãe, como fica? E a família, como fica? Mas eu acho que era um salto muito importante para a carreira, né? Vir para São Paulo, ter uma profissão aqui em São Paulo, conhecer esse mercado. Tu já era sênior nessa época? Não lembro. Não, eu não era... Já era sênior. Já era sênior? Já era sênior. Então, era uma mudança muito grande. E meu receio era, não conheço ninguém em São Paulo, né? Como que eu vou fazer? Onde eu vou morar? Né? E eu sempre digo, tem anjos que passam na nossa trajetória, né? Na nossa vida, deixam uma mensagem e você continua ou não, né? Aí eu lembro, um dos trabalhos estava indo embora, a Mariana Costa. Ela me deu uma carona até em casa e no caminho a gente veio conversando de profissão, de São Paulo, Porto Alegre, enfim. E eu comentei com ela, olha, até me ofereceram a oportunidade para vir para cá, mas onde é que eu vou morar, né? Foi bem recente, como é que eu vou fazer para me localizar aqui em São Paulo? E ela jogou uma sementinha, né, Ana? Tem uma colega nossa que tá procurando alguém. Quem sabe você não conversa com ela? Vai que dá certo, né? Não tive dúvida. No dia seguinte, conversei com a nossa colega. Ana, eu topo. Quando que você pode vir? Olha, eu vou falar com o nosso sócio daqui, falo com o sócio de Porto Alegre. Se der, semana que vem, mês que vem, dando ok, eu tô aqui, né? Pra me mudar. E eu lembro que eu estava no último ano da faculdade, só defendendo monografia. Aí eu expliquei para eles, não, tem minha monografia, eu tenho que ir a Porto Alegre mais 2 vezes por ano para defender a monografia, falar com os professores e tudo mais, mas com certeza eu topo, não tenho dúvidas que quero vir para cá, mundo novo, enfim, cidade grande, né? E assim aconteceu, né? Vim para São Paulo em meados de 2001 e aqui continuei minha carreira. E foi bem interessante, Augusto, porque nesse meio tempo eu queria conhecer pessoas, né, em São Paulo. Então, qual que é a forma de... Você tem várias opções para conhecer pessoas, né? Você pode ir na balada, você pode ir nos parques, você pode ir em diversos lugares. Mas a minha opção foi, bom, vou fazer cursos, né? Vou fazer uma pós-graduação. Tinha terminado já a faculdade nesse momento. Então, eu fiz uma pós-graduação de finanças na FECAP, fiz uma de controladoria na Unip e conheci, né, uma série de pessoas, ou seja, fui aproveitando as oportunidades de estudar e ao mesmo tempo conhecer pessoas. Isso foi fantástico para abrir portas também. Né? E não ficar tão sozinha, só com o time do trabalho, né? Então eu pude ampliar um pouco mais o meu leque. E assim foi. E quando eu falo de oportunidades, né? Eu sou muito grata à Deloitte, Arthur Andersen, né, pela minha trajetória na empresa,
você também passou por lá, você Sim. sabe. Eu lembro que logo que abriu o processo para fazer intercâmbio, né, eles pagavam uma boa parte do intercâmbio, eu fui acho que a primeira a me inscrever. Saiu o e-mail, eu me inscrevi, fui aprovada. Aí tive a oportunidade de passar 1 mês e meio no Canadá, fazendo curso de inglês, aprimorando, enfim. Foi uma ótima oportunidade nas férias, obviamente, né? Tirei mais alguns dias depois. Sim. E foi a oportunidade que a empresa ofereceu e eu aproveitei, né? Falando já de educação, junto com o contexto profissional. Logo depois, abriram o GV Company. Não sei se você estava lá nessa época ainda. Que ano foi, lembra ou não? Foi em meados de 2008, 2007. 2006, 2007. Eu tava lá, mas eu acho que isso aí foi escritório de São Paulo. Foi. Aí tinha o GV Company, que era um MBA na GV, 360 horas, né? O curso de quase 1 ano e meio, bem extenso, bem importante. Apliquei e passei, né? Então, comecei a fazer o MBA na GV, que é um curso super caro, super importante, né? E bem renomado aqui, bem reconhecido para as pessoas. Então, fiz o MBA. E logo depois teve mais um curso GVPEC também, que pela Deloitte também, que eu apliquei, passei e fiz. Ou seja, se tem oportunidade, né, aproveite as oportunidades que a vida te oferece, né, te mostra ali. Aí fiquei na Deloitte até o ano de 2008, recebi uma proposta, né, para a indústria. Aí você sempre pensa, né, poxa, aqui eu sou um consultor, já estava no cargo de gerente, estava indo a gerente já, a gente tinha a função, mas não tinha o cargo efetivo, né? Aí eu recordo, no dia que me chamaram na sala para me oferecer o cargo, né, eu disse, olha, mas quero ver coisas diferentes, né, quero ver coisas novas. E bem na época eu tinha proposta para ir para uma empresa de lubrificantes especiais, empresa alemã. Então eu sempre fiquei na dúvida, e agora, né, vou ou fico? Eu decidi, né, ir para essa nova empreitada. Justamente, que era São Paulo mesmo. São Paulo também, ficava em Barueri. Que é para você conhecer o outro lado, né? Quando nós trabalhamos numa consultoria, você conhece muito, você vê muitas coisas, mas na prática em si, você, às vezes, não tem como fazer as atividades, né? E eu lembro que quando eu fiz entrevista com o CFO, pessoa super gentil comigo, eu expliquei para ele, olha, eu tenho conhecimento técnico, eu faço revisões, eu conheço muito, mas se eu tiver que fazer, por exemplo, uma GIA de CMS, eu vou tentar, vou me esforçar, mas eu não sei se eu vou conseguir de imediato. Se vai fazer um Sintegra, nem existe mais Sintegra hoje, né? A mesma coisa. Eliana, venha que a gente vai dar um jeito nisso, né? A gente vai te suportar, porque a empresa não era uma empresa muito grande. Eram mais ou menos 200 funcionários na empresa. E eu, bom, então vamos, né? Mais um desafio. Então, o cargo que eu tinha nessa empresa eu era responsável por impostos indiretos e também contas a pagar e receber, que eu tinha 0 de experiência, né? Minha área específica era impostos de forma geral. Fiquei super bem na empresa, adorei conhecer o outro lado. E ali eu tive uma oportunidade muito importante que até então eu não tinha tido, né? Que era treinar as áreas de negócio. Por quê? No fim do dia, se a informação não entra certo, ela vai sair errada na parte de tax, né? Trash in, trash out. Exatamente, ali começam os nossos riscos. Então eu pensei, bom, vamos começar a treinar as pessoas, seja expedição, logística, área de compras, área de vendas, enfim. E assim nós começamos a formar treinamentos internos, né, para a empresa. E foi um sucesso, foi muito positivo. Depois disso, eu recebi outra proposta, né, para ir para uma outra empresa do ramo alimentício. Então, o que eu tinha já na cabeça, né? Bom, passei por uma consultoria, que é um carimbo na carteira de trabalho, eu sempre digo isso, né? Posteriormente, uma indústria complexa do ramo de lubrificantes, convênio 110, né? Uma das primeiras a aplicar ICMS-ST, bem difícil, muitas fiscalizações. Me deu uma bagagem gigantesca de conhecimento. E o próximo passo, eu queria outro ramo de atividade, né? Então, veio a oportunidade do ramo alimentício. Chamava Fonterra, ela era uma joint venture com a Nestlé. E basicamente eram importações, né, de produtos alimentícios e tinha essas questões muito focadas em importação, que era algo que eu não tinha um domínio 100%. Bom, mais uma oportunidade, vamos em frente. E nesse meio tempo, isso era meados de 2012, mais ou menos. Um ano antes, o meu professor da monografia lá da Faculdade de Porto Alegre, Marcelo Pullman, ele me convidou para dar aula na PUC de Porto Alegre, né, em função do trabalho que eu fiz aqui em São Paulo, a minha monografia, né, que eu fiz na área de expatriados. Ele ainda está montando um curso de pós-graduação aqui na PUC, e eu montei um
uma cadeira nesse curso de 15 horas. Né? E vai ser um de expatriados, né? Tributação internacional para pessoas físicas. Você topa dar aula aqui na PUC? Oportunidades, né, Augusto? Sim. Poxa... E era final de semana daí? Como é que era? Isso, era final de semana. E poxa, grande oportunidade, né? Eu sempre quis dar aula. Chegou com uma luva, né? E bom, Marcelo, topo, lógico que eu topo, com certeza, mas eu não tenho mestrado. E como ele falou pós-graduação, então eu fiquei um pouco assustada. Ele, não tem problema, no começo você pode pode ministrar as aulas, né? Mas você vai atrás de um mestrado, já começa a fazer, se possível, ano que vem. Aceitei a proposta, já comecei o mestrado na PUC, aqui em São Paulo, em Ciências Contábeis, né? Levou 2 anos o mestrado, concluí o mestrado e assim eu comecei dando aulas na PUC de Porto Alegre. Como que era a dinâmica? Como o meu curso, a minha disciplina, era só 15 horas, a gente dava aula numa sexta-feira à noite e um sábado de manhã. Então eram 2 finais de semana. Então casava direitinho com a minha agenda, com o trabalho, né? Sim. E o que isso me proporcionou, né? Estar com pessoas da academia era bem profissional, mas estar com pessoas da academia acho que fez muita diferença na carreira. E até mesmo trocar experiências com pessoas muito mais experientes que eu. Né? Nesse curso tinham auditores, né? Tinham pessoas também de Big Four, enfim, foi muito bom, muito boa experiência. Até hoje eu continuo ainda como professora convidada da PUC de Porto Alegre. As aulas são geralmente às sextas e sábados, são 15 horas mais ou menos, ou seja, não atrapalha em nada aqui o meu dia a dia. Dá para unir, né, essas 2 atividades. Sim. É cansativo? Mas no fim do dia eu tenho muito mais prazer, né, do que o cansaço em si. Sim. Isso me proporcionou muitas coisas boas, né? Muito bom. Dá uma realização muito importante pra gente, né? Mas nessa empresa você falou de importação, mas era área de tax ou era customs? Era tax. Era tax. Era área de tax, né? Mas a gente tinha uma relação muito próxima com a área de customs. Tá. Aí vem depois um outro gancho que eu vou trazer para você também com relação à área de customs. Sim. Então, nesse meio tempo, eu já estava trabalhando na Fonterra, né? Que era uma joint venture com a Nestlé. E da Daily Partners América também. E logo de imediato eu recebi outra proposta. E essa proposta, ela vem com uma mensagem que eu recebi, isso eu comentei com você, né? Os sinais que os anjinhos vão trazendo para nós, né? Lá em 2010, mais ou menos, esse meu CFO da empresa de lubrificantes, a gente sempre conversava sobre carreira, né? Qual o teu passo, como que você fez, né, para chegar até aqui, enfim. E ele comentou comigo, Ana, um dos ramos mais difíceis que eu atuei até hoje foi o ramo automotivo, né? Mas por quê? É um ramo dinâmico, redução de custos é sempre uma pressão muito grande, né, na empresa como um todo, tem altos e baixos. Então, se você quer ir para um ramo desafiador, em todos os sentidos, ramo automotivo é o que tem. Ele trabalhou muito tempo na Lear, lá do Rio Grande do Sul, em Gravataí. Aí essa proposta foi justamente para a ZF, que é a empresa que eu atuo hoje, que eu trabalho hoje, né? Já fizeste 10 anos lá, então? 10 anos. Estou há 10 anos lá já. E passou... Voando, né? A gente nem percebe. E logo que eu entrei, eu tinha expertise. Lá eu sou responsável por todas as áreas, né? De tax. Diretos, indiretos, TP, enfim, obrigação acessória, de tudo um pouco. E logo que eu entrei em 14, meados de agosto de 2014. Em 2015, questionaram, né, Ana? Você não quer assumir também a área de customs? Aí vem o tema de customs, né? Mas o que seria a área de customs em si? É customs questões de logística ou é customs questões tributárias, né? Ex-tarifário, drawback, questões mais voltadas à parte de impostos mesmo? Não, a gente vai segregar. Aí você define, né, o que fica melhor, o que viria para você. E os times de logística também. Você tem que alinhar, né, fazer um mapa de qual é a atividade de tax e qual é a atividade de logística, onde é o limiar, né, desses 2 pontos, que eles são muito, muito próximos um dos outros, um do outro. Então, fizemos um desenho da área. Isso foi em 2015, né? Logo que entrou o OEA, Operador Econômico Autorizado, né, que é um programa que eu acho fantástico do governo. Ele aproxima as empresas da Receita Federal, ele é uma porta de entrada, você pode debater, você pode discutir com eles. E assim eu fiz o desenho da área de customs, o que era customs, de fato, tax, o que era a área de logística, e funcionou. Claro que nós tínhamos uma área de customs descentralizada.
Na época nós tínhamos 5 plantas. Cada planta tinha essa metodologia, cada planta tinha pessoas ou terceiros, enfim. Aí eu tentei unir, né, essa área e fazer uma área central. E funcionou. É claro que no começo dá uma insegurança para as áreas de logística, porque qualquer problema que você tenha no processo de desembaraço trava a planta, trava a fábrica, né? Você não recebe mercadoria. Então a gente fez uma série de acordos. Olha, vamos tentar dessa forma. Se porventura daqui a 6 meses não estiver funcionando, a gente volta para sua planta, a gente leva a pessoa para sua planta. E funcionou, né? Depois de uns 6 meses a 8 meses, acho que essa confiança ela foi gerada, porque nós não tivemos big issues, né? Grandes problemas. E foi muito bom. Então, essa foi a primeira conquista. Então, eu já estava com a área de tax, diretos e indiretos, compliance e também com a área de customs. Então, eram 2 times mais ou menos com o mesmo tamanho, né? E uma realização muito grande que eu tive na época e fiquei muito feliz foi justamente a implementação do OEA. Porque hoje, quando a gente compara uma empresa, teve uma decisão primeiro, vamos aderir ou não? Eu levantei a mão, sim, a gente tem que aderir porque vai facilitar nosso processo futuro. Então, olhando o período de pandemia, né, quando você avalia a decisão de aplicar ou não, porque muitas pessoas, muitas empresas têm receio, né? Mas eles vão vir aqui, vão fazer uma auditoria, tem questões de compliance, tem o OEA segurança. Mas me deu uma segurança grande realmente de aplicarmos o OEA. E funcionou. Tanto que na pandemia, quando a gente observa, né, as empresas OEA, empresa não OEA, o tempo de desembaraço entre um e outro, né? Um OEA desembaraçava em 7 dias, 8 dias, né? Entre desembaraço e mercadoria tá na planta. E algumas empresas não OEA, a média era de 23, 24, 30, 35 dias na pandemia. Então, isso foi um diferencial muito grande, ser OEA ou não. Né? Então, isso me deu uma alegria muito grande, uma satisfação bem importante. Muito bom. E hoje você tem então, 2 chapéus, né? Tax e Customs? Isso. Customs, em 2023, o ano passado, por quê? Lá fora, a área de Customs fica embaixo de compras. É bem diferente. E Tax fica em Finance. Então, eu fiquei todo esse tempo respondendo para compras e para finanças. Então, era complexo, né, o reporte. Então, no ano passado, a área ficou somente com a área de compras e eu saí da área de Customs. Né? Mas esses 10 anos, praticamente, que eu atuei com Customs, foi um aprendizado gigantesco, super positivo, muito mais nos quesitos de desembaraço, como que é o processo, quando tem problemas de mapa, né, Ministério da Agricultura, foi fantástico, foi assim, muito aprendizado. Então, foi um desafio que no fim do dia me trouxe uma bagagem muito maior. Muito bom. Né? Foi fantástico a experiência, gostei bastante. E nesse meio tempo, Augusto, quando a gente fala, né, poxa, são 10 anos já só de ZF, né? Mas quando a gente observa, lá em 2014, comparando hoje, nós fizemos aquisições de empresa no meio do caminho. Nós fizemos algumas cisões, alguns carve-outs no meio do caminho. Incorporamos empresas. Então, você não consegue ver esse tempo passar de tantas novidades que você tem. Implementação de SAP, implementação de sistema. Então, é tudo muito dinâmico. Aí eu lembro, né? Quando o meu colega falou, o meu antigo CFO falou lá atrás, né, Ana, é um desafio enorme o ramo automotivo. Né? Se você quer aprender, quer criar o que a gente chama de casca, vai que você não vai se arrepender. E eu fui, né? Fui com tudo, estou aí há 10 anos e realmente aprendi demais, Augusto. Muito bom. Demais. Foi uma grande escola quando a gente compara a consultoria tributária, né, com uma indústria desse porte, é fabuloso. Excelente. Né, se complementam. Muito bom. Sabe que tu falaste do irmão Pedro? E o irmão Pedro, você falou aí dos anjinhos, né? E eu gosto de ter essa visão pensando que nada acontece por acaso. Eu estava acho que 2º semestre de Ciências Contábeis da Federal e teve um concurso, abriu um concurso no DEMAI. Os números, talvez me perdoem por errar um pouquinho para cima, para baixo, mas assim, o salário mínimo da época era na casa de R$64. Estou falando de 95. E o salário oferecido nesse concurso para o DEMAI, que era assistente administrativo, era de R$570. Eram quase 10 salários mínimos. Eu pensei, eu vou fazer esse concurso, eu vou virar um milionário, né? Porque... Tipo assim, eu era aquele que não tinha nem dinheiro pro lanche ali. Aliás, eu morava perto da URGS, então não era esse um grande problema. E aí eu fiz o concurso. E a primeira etapa do concurso, tinham 60 e poucas vagas. Primeira fase do concurso, 65 questões.
eu acertei 62. E eu fiquei em 6º lugar. E eu falei, minha nossa, eu tô entrando no mundo da riqueza, né? Só que tinha 2 etapas no concurso. A segunda etapa era, não me julguem, tá? Datilografia básica. E aí, Ana, é o seguinte, você tinha que dar 120 toques por minuto. A prova foi feita lá no Irmão Pedro. Que bacana. E aí, tinha lá uma sala, vamos dizer assim, com 30 ou 40 mesas. Eu sentei na minha mesa, tinha uma Remington, botei o papel ali e comecei a digitar. Mas olha, eu errei miseravelmente. Foi assim, foi vergonhosa a minha prova, fui eliminado, tá? Fui eliminado. Ali deixei de me tornar um funcionário público, né? Entre aspas, milionário, né? Para depois virar um auditor. E eu saio dali com uma frustração gigante e aí me inscrevo no curso Senac de datilografia básica, que era um curso de 80 horas, uma coisa assim, eram 2 semanas ininterruptas, todas as tardes, era um negócio absurdo. E aí eles garantiam, você sai do curso dando 120 toques por minuto, que era o que eu precisava. No próximo concurso eu passo. Eu saí do curso dando 306 toques por minuto. Eu pensei assim, não, agora... Superou. Mas no final eu acabei não fazendo mais concurso na minha vida, fui para auditoria, e o resto da história, acho que, né, vocês conhecem. Mas essa é a história que eu tenho com o Irmão Pedro. E veja, no Irmão Pedro eu também fiz o curso de datilografia, olha no Irmão só. Pedro, e fiz curso de desenho no Irmão Pedro também. Que coisa. Né? E no Irmão Pedro, Augusto, eu fazia publicidade e propaganda. Olha. Né? Era um curso completamente diferente. Né? Mas eu fiz datilografia também, passei por lá. Sensacional. Não, e eu hoje digito, até hoje, pelo fato de ter feito o curso, eu digito com os 10 dedos. Sou muito eficiente e tal, digito, né? Uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Como é que teria sido o Augusto, funcionário público do DEMAI, sei lá, né? Mas, enfim, Veja, né? Queria te perguntar da reforma tributária um pouquinho, uma pergunta que eu tenho feito. Ana, estão nos prometendo uma simplicidade, né? E eu quero acreditar que ela virá, mas a minha pergunta para ti é a seguinte: se você tivesse a oportunidade, e você tem, porque você é professora, mas assim, se você tivesse a oportunidade de dar uma palestra para o pessoal do ensino médio, 3º ano, você encorajaria esses jovens a seguir uma carreira tributária, seja via contabilidade, administração ou direito, ou você desencorajaria essa turma? Eu encorajaria, Augusto. Tá? Por quê? Claro, nós vivemos num mundo completamente diferente do que nós temos hoje. Sim. Ou seja, hoje estamos zerando, como a gente costuma dizer, né? Todos nós vamos passar pelo mesmo tipo de treinamento, de conhecimento, vamos adquirir novos conhecimentos, né, com relação à reforma tributária. Mas eu encorajaria sim. Sabe, eu fui muito feliz na escolha que eu fiz, e isso foi lá em 99, no processo seletivo. Eu lembro que quando eu apliquei na entrevista, tinham 3 pessoas na dinâmica do grupo, uma delas era o Gomes, né? E eu lembro que eu falei, qual é a área que vocês imaginam, né? Eu quero ir para a área tributária, quero ir para a área de impostos, né? Porque eu vi que era muito complexo, enfim, bom, deixa eu para essa área de impostos. E eu faria o mesmo hoje, novamente, né? Se eu tivesse iniciando a minha carreira, eu seguiria os mesmos passos, né? Legal. Eu acho que sim, porque a gente tem que esperar que dias melhores virão, né? Vai ficar muito ruim para depois ficar bom, eu costumo dizer, e eu não tenho dúvida disso, né? Mas eu encorajaria sim. Boa. Eu acho que faz sentido sim. Boa. Eu não sei como que a gente vai trabalhar ainda, a gente não tem uma visão, ninguém tem ainda, né, de como vai ser, em especial no primeiro ano, no primeiro, segundo, terceiro ano, 2 sistemas diferentes. A gente fala muito sobre nota fiscal eletrônica, né? O Brasil implementou lá em meados de 2008, 2009, de acordo com o setor, e aquilo foi um divisor de águas, né? Eu lembro direitinho que na época a minha pergunta era, não vai dar certo. Ana, mas por quê? O governo não tem capacidade de processar o volume de notas fiscais que são emitidas no Brasil. E funcionou. Funcionou. Deu certo. E a Europa está querendo fazer isso 15 anos depois agora. Exatamente. Nós tivemos uma reunião faz um mês, mais ou menos, a nossa reunião global de techs,
E eu me vi no lugar deles, eles apresentando, né, como é que vai ser a nota eletrônica lá da Europa, enfim, eu me vi há 10 anos atrás. A gente divide muita informação, né? Já passamos por tudo isso. E, enfim, a tecnologia que o Brasil implementou, o governo brasileiro implementou, não existe em nenhum país do mundo, né? Eu lembro que numa das reuniões que nós tivemos na Alemanha, em 2018, nosso Fórum Global, eu fui para falar de Brasil, né? E eu pensando, poxa, o que eu vou falar de Brasil, né? Tanta coisa, mas vou falar de quê? Eles não vão entender nada. E eu lembro que eu levei o processo de SPED. Então, eu fiz a apresentação para o mundo inteiro, falando de nota fiscal eletrônica, de SPED, que vem pela frente. Na época, o REINF seria implementado, né? Seria o próximo passo do SPED. E para minha surpresa, quando eu finalizei a apresentação, tive muitas perguntas. Ciscoserve, isso. Tinha o Ciscoserve que veio e depois foi embora, saiu. E eu lembro que, para minha surpresa, tive muitas perguntas. Mas, Ana, como que é a comunicação com o governo? O processo, ele trava no meio? Vocês já ficaram sem emitir nota? Para eles, nota fiscal não existe, né? Mas já parou de faturar, de entregar para cliente, enfim. E eu fiquei muito surpresa, porque eu imaginei, bom, né, ninguém vai perguntar nada. E foi muito positivo. E hoje eles estão na fase que nós passamos, né, lá em 2008. Estão implementando agora. Eu sei que a China... México fez um trabalho já há bastante tempo com relação a processos eletrônicos do governo. China também, se não me engano, acho que é Global Gold One, enfim, mas eles têm um processo semelhante ao Brasil também, que eles apresentaram nessa reunião. E a gente estava lá, ó, anos-luz na frente, né, de muitos países europeus. 2008, falar de SPED, você foi corajosa. Se eu tivesse que pegar um assunto de 2008... puxando aqui da memória, talvez eu pegasse RTT. Ah, RTT. Né? Que você explicava, de repente, ali em 4 coluninhas, né? Enfim, mas SPED, você foi corajosa. Foi. E eu lembro que a gente começou a implementar, que eu fiquei com muito receio na época se ia funcionar ou não, né? Eu sou muito precavida, né? Eu prefiro fazer testes, ver se está funcionando ou não. Vamos antecipar. Quanto mais rápido a gente fizer, mais rápido a gente consegue corrigir os erros. Sim. E quando chegou o SPED, PIS/COFINS, a EFD, ali eu disse, não vai funcionar, meu Deus. Vamos né, testar, vamos ser precavidos. E funcionou, deu certo. É claro que o volume de obrigações fiscais que a gente entrega hoje é inadmissível, né? Obrigações que se repetem, informações que se repetem. Então, quando a gente vê reforma tributária, não pode ficar pior do que a gente tem hoje, né, Augusto? Não pode. E eu lembro, e eu quero acreditar nisso, uma das reuniões que eu participei para falar de reforma, inclusive com o Bernardo Api, foi na Câmara Americana, no ano passado. Ele foi bem enfático, né? Foi questionado. E as obrigações fiscais, né? E essa questão toda de demanda de trabalho para a área de techs. Ele disse, com essas palavras, tá? Qual é o ponto que vocês não entenderam ainda? Que vai ser apenas a nota fiscal eletrônica que a gente vai precisar. Ele esteve aqui, né? Eu sei, eu vi. Sentado nessa tua cadeira. Eu sei. Então, vamos acreditar, né, que isso vai acontecer, porque vai facilitar bastante o nosso dia a dia. Sim. Para o Brasil sair daquela listinha lá do país mais complexo com relação a horas para entrega de obrigação acessória. Muito bom, muito bom. Deveria ser faseado, eu acho, sabe? Sim. Quando a gente pensa em reforma, porque a mudança vai ser muito drástica, né? Muito importante, mas por que não já começar com as obrigações acessórias que a gente tem hoje, reduzindo aos pouquinhos, vendo aquilo que se repete e talvez não entregar algumas obrigações que a gente tem hoje. Por que veio a DIRB agora nesse contexto todo? Então, Eu gosto dessa ideia do faseado. Quando você era criança, você gostava de assistir A Caverna do Dragão? Adorava. E você gostava de O Elo Perdido? Adorava. E nas duas, eu me sinto o pessoal da Caverna do Dragão. Porque quando a gente tem 10 anos de transição, eu fico pensando assim, nunca a gente vai sair daqui, né? E o Elo Perdido também era isso, lembra? Marshall, Hill e Holly. E tinha os Slistax. Os Slistax, né? no escuro, né? Isso. Então, às vezes, eu me sinto no Elo Perdido, que é 2033, porque não vai acontecer. Tipo aquela plaquinha que tinha fiado só amanhã, né? Então, reforma tributária só amanhã, né? Eu me sinto um pouco assim. Mas, brincadeiras à parte, eu preciso dizer, contrariando alguns queridos amigos por quem eu nutro altíssimos níveis de respeito, eu sou um otimista. Eu realmente sou um otimista, eu sou um entusiasta,
Eu acho que o negócio vai para frente. Há quem diga, que eu sou otimista porque quando tiver a reforma lá eu já vou estar aposentado, o que é uma grande mentira, né? Porque eu sou um jovem de 48 anos, então ainda tenho muito boleto para pagar, né? Eu sou um otimista, eu acho que a coisa... Eu concordo contigo. Primeiro vai piorar, mas eu acho que depois vai melhorar. Vai. Eu acho que vai melhorar sim, né? Se tudo que está previsto de fato acontecer, Sim. acho que vai melhorar sim. Né? Tem tema de imposto seletivo, enfim, acho que vai dar uma melhorada, sim. Também acho. Com certeza. Tem que melhorar, né, Augusto? Com Não é certeza. possível que a gente continue nesse contexto, né? Quando a gente fala com os times lá de fora, sempre vem a pergunta: Ana, por que tantas pessoas no Brasil, né? Uhum. Por que tanta gente trabalhando no Brasil para fins de compliance? Sim. E quando chega eventualmente alguma notificação, eu também compartilho com o meu chefe que fica lá fora, né? Uhum. Eu mostro, ó, entende por quê? Tá aqui, ó. Sim. Né? Qualquer notificação que a gente recebe, você tem que avaliar no mínimo, sei lá, 500 notas fiscais, 600 notas fiscais. Então, é um processo moroso e que demanda análise de diversas pessoas. Então, justifica, né, esse número de pessoas no Brasil. Com certeza. Infelizmente ainda, né? E você acha que tipo de papel que você acha que a inteligência artificial pode desempenhar nesse processo aí de simplificação na gestão tributária? Tá. Falando de hoje, né? Quando a gente vê hoje EIA para fins de tax, eu acho que a gente está bem atrás ainda, Augusto, porque tem temas muito mais simples que a gente ainda não consegue resolver, né? Eu faço muito benchmark, eu recebo muitas pessoas para fazer benchmark também lá com nossos colegas, nossos colaboradores, e eu vejo que nós estamos muito atrás do que a gente tem hoje. A gente não consegue hoje ainda resolver o básico, facilitar o básico, né? Sim. Então, quando a gente fala de AI, eu imagino que isso é muito mais lá na frente, né? Lá em 2034, 35, né? Então, não sei se nem vai ser na nossa gestão, na nossa etapa ainda. Acho que a gente não vai mais trabalhando nessa área. Mas hoje, eu não consigo ver ainda, né, AI muito próximo de tax. Talvez no futuro, sim. Mas hoje a gente tem coisas mais básicas para melhorar, implementar, né, e corrigir os processos do dia a dia. Sim. Então, eu vejo que isso é muito mais a longo prazo. Sim. Eu tenho defendido a ideia que a gente tem que aprender a perguntar para ter boas respostas ali. Tem processos que a gente consegue encaixar, mas ainda tem muita coisa pela frente, né? Tem muitas coisas pela frente ainda. A gente não consegue hoje, muitas vezes, fazer o básico, né? Entregar uma obrigação rapidamente. Sim. São muitos sistemas, muitos processos que podem se perder no meio do caminho. Então, acho que isso vai acontecer sim, lógico, não tem como fugir disso, já é uma realidade. Mas no dia a dia das empresas, talvez demore um pouquinho. Pelo menos, as empresas que eu converso, eu tenho muitas reuniões com diversos colegas para entender como é que está o mercado, tudo mais que eles estão fazendo de bom para a gente fazer o mesmo, né? E a resposta é sempre a mesma, Ana, estamos nesse processo ainda, empresas grandes também. Então, eu não consigo ver isso, pelo menos nos próximos 5, 6, 7 anos. Sim. Um pouco mais distante. Ana, no espelho retrovisor da tua carreira, como é que que tipo de grandes alterações você vem presenciando na gestão tributária ou na mudança do perfil do profissional da área tributária? Eu vejo que o perfil mudou muito, né? Quando a gente começou a carreira lá atrás, fazendo auditoria, consultoria nas empresas, nós íamos sempre para a área de contabilidade. Nós falávamos com o time contábil e tax ficava embaixo do time contábil. Não tinha essa independência que nós temos hoje, né? E eu vejo com o tempo, talvez uns 10 anos, 7 anos para cá, esse contexto mudou muito, né? Hoje, a área de tax como um todo, ela já saiu da caixinha de contabilidade. Já. Né? Está muito independente já. Então, nós hoje estamos muito mais voltados a processos de negócio, entender o negócio da companhia. Acho que isso foi o que mudou demais do passado. E também com relação aos aspectos que a gente tem hoje, né, de benefício fiscal, tudo mais, muitos negócios, eles são, não vou dizer ditados, mas eles são coordenados, são direcionados pela área de tax. Né? Então, acho que isso mudou muito lá no comecinho da carreira para hoje. Quando a gente fala de gestão, a mesma coisa, né? Quando a gente vai evoluindo na carreira,
você deixa de fazer o técnico, né? Eu não sei mais adições, exclusões, quais são as linhas, né? O que mudou, enfim. O time é responsável por isso e eles têm muito mais expertise do que eu. Então, quando a gente vai crescendo na carreira, em especial em techs, que é uma área técnica, você tem que desenvolver muito mais a gestão. Sim. Então, quando eu vejo a área como um todo hoje, já é uma área independente, né? Tem a sua caixinha própria para isso. São caixinhas grandes nas empresas, né? E com muito mais autonomia, muito mais responsabilidade e sem a dependência de algumas áreas, né? Nós somos muito mais parceiros hoje. A área de vendas, a área de compras, a área de logística, enfim, até mesmo o RH, novos negócios, novos business. E nós somos hoje, né, protagonistas da nossa área. Então, nós estamos na frente, né, do business, do negócio. Sim. É claro que com a reforma isso vai mudar bastante, né? Esse é meu ponto de vista. Porque muitas vezes o driver no passado era, vamos abrir um CD. Techs, aonde a gente pode abrir um CD para obter benefícios, né? Onde é mais vantajoso para a companhia. Agora esse contexto todo vai mudar. Vai. Né? Eu acho que isso faz bem, né, Augusto? Que a gente Também pode acho. realmente fazer gestão da área em si, né? Não somente ficar buscando só oportunidades em função das questões tributárias que a gente tem hoje. E que são complexas, né? Sim, com certeza. São muito complexas. Agora, no âmbito dessa complexidade, o que você gostaria de ter aprendido antes na carreira? Você, por exemplo, você está talvez na segunda empresa alemã. Você gostaria de ter aprendido alemão? Você gostaria de ter aprendido uma outra habilidade antes que você acha que faria diferença? Tá. Alemão. Fiz alemão. Aham. Eu fiz um curso de alemão no Instituto Goethe por 6 meses. Quando eu cheguei para falar 50, tá bom, não precisa mais, tá ótimo. Não, 50 é o meu limite, Sim. né? Contar até 50 era o meu limite. Aí eu acabei não concluindo, mas Sim. eu acho que o alemão, o idioma específico de cada, enfim, headquarter de empresa, eu acho que não é necessário. Hoje o idioma que a gente fala, né, na empresa, Inglês, é o inglês. Uhum. Mas seria um diferencial, né? Não talvez para executar o meu dia a dia, até porque quando a gente fala de negócios do dia a dia, a gente muda sempre por inglês, né? O meu chefe que fica lá fora, o meu gestor, ele fala um pouco de português, mas quando a gente entra no negócio, Ana, vamos trocar agora para o inglês. Então, o inglês a gente consegue. Mas, com relação à gestão, o que eu faria de diferente, né, na minha carreira como um todo? Eu sempre foquei muito para a parte técnica, né? Estudei muito, me profissionalizei, fiz pós-graduação, fiz mestrado, enfim. Mas o que talvez lá no comecinho eu não consegui capturar, algumas pessoas sim, outras não, mas pelo que eu vejo com colegas, acho que foi a grande maioria, era a questão de manter relacionamentos, contatos, né? Ter um trato diferente. E não só a parte técnica nos basta. Então, acho que esse é um ponto que hoje, se eu pudesse voltar na carreira, lá em 99, 2000, 96, enfim, quando eu comecei a trabalhar, eu focaria também, né, não só isso, mas também em relacionamentos, né? E eu vejo que o tema de relacionamentos, os grupos, eles surgiram muito mais agora com a pandemia. Né? Teve uma explosão de relacionamentos, de contatos, de formar grupos novos, happy hours, reuniões técnicas com diversas pessoas que até então eu não conhecia. Isso explodiu realmente na pandemia, em meados de 20, 21. Mas nunca é tarde, né, Augusto? Sim. Como isso aconteceu agora, eu aproveitei a oportunidade. Bom, vou agora tentar fazer o que eu não fiz no passado. Claro, tenho muitos amigos no tempo da faculdade ainda, tenho muitos amigos da Kluber, né, que foi a empresa alemã que eu trabalhei, tenho da Deloitte, ainda da Arthur Andersen. Então, esses relacionamentos, eles ficaram. Mas, eu digo, ampliar muito mais a rede. Sim. Né? Eu acho que isso faltou. Tema de comunicação também. Né? Então, se eu pudesse voltar no passado, eu daria um foco maior também nessas habilidades, né? De comunicação, manter relacionamentos importantes, networking. Né? E o networking não é só ligar quando precisa, né? Estar disponível. Isso é o que não é, né? Isso não é. Estar disponível, né? Fazer relacionamentos genuínos. Sim. Né? A gente tem um colega em comum, o Rogério, ele faz isso muito bem, né? Uma pessoa genial, fantástica, muito querida, né? Atencioso com todos, né? E acho que eu focaria nisso, sabe? Dar uma atenção maior para a questão de relacionamento. O Rogério é incrível. A grande admiração por ele. Esteve aqui também. Esteve aqui. Aliás, o Rogério, ele esteve aqui descendo do avião em Guarulhos, veio direto. Né? Realmente, o Rogério é diferenciado. Ele é muito querido, ele conseguiu manter. E pelo que eu conversei bastante com ele, o grupo...
né? Esse grupo que ele vem mantendo não é recente, né? É de anos atrás, é bem antigo. Então, olha que bacana, né? Conseguir manter relacionamentos por longa data. Então, eu faria diferente esse tema. Eu aprendo muito com meu marido, né? Ele trabalhou muito também com relação a relacionamento. Ele sabe aquela pessoa que quando ele tá num ambiente... Ele é da área também, não? Não, ele não é trabalha com trabalha em outro ramo. Mas quando a gente tá junto num ambiente que tem vários amigos, ou então até profissionalmente, enfim, as pessoas procuram muito ele, né? Ai, que bom que você está aqui, né? Que bom que você veio. E eu falei para ele um tempo atrás, como é que você consegue manter tudo isso, né? Eliana, eu não nasci assim. Eu trabalhei muito, né, para desenvolver essa questão de relacionamento, de manter contato com as pessoas. Então, claro, muitas pessoas têm uma certa facilidade, outras não, outras são mais extrovertidas, introvertidas, mas se você realmente quer, você tem como desenvolver, tem como focar naquilo, trabalhar naquilo, né, para ter um novo skill. Sim. Então, esse seria o ponto que se eu voltasse no passado, eu poderia melhorar um pouco mais. Sempre fui muito tímida, né? Sou Muito tímida bom. ainda. Ana, diz a lenda, tá? Há rumores aí no mercado que você convida pessoas para jogar beach tênis e você dá uma surra nas pessoas no beach tênis. Eu já vi várias fotos você ganhando medalha no ponto mais alto do pódio. Eu ia te perguntar, o que você faz para descompressão? O beach tênis é uma delas, mas como é que é a descompressão da Ana? Beach tênis com certeza é um deles, né, Augusto? E você confirma esse rumor ou isso não? Não, isso é falácia, não. É falácia? Não, é falácia, eu não confirmo esse rumor, não, né? Não confirmo isso, não. Mas o beach tênis foi um grande presente, né, na minha vida. Sempre gostei de esporte, né? Na época de colégio, enfim, sempre pratiquei esporte. Mas o que estava por trás do esporte? Eu era filha única, né? Criada pela minha mãe, pela minha avó e pela minha tia. 3 mulheres. Sim. Qual que era o cuidado que elas tinham comigo, né? A Ana não pode ficar na rua. Tem que fazer alguma coisa. Sim. Então, eu ia para a escola, voltava da escola e ia para o esporte. Fiz balé, patinação, ginástica olímpica. Tem até um esporte, Augusto, que eu comecei a praticar. Estava na 7ª série, 6ª série, enfim. Aí vem outro ponto de aproveitar as oportunidades. Só fazendo um gancho, claro. né? Eu estava jogando vôlei na escola, no Maria Auxiliadora, lá no IAPI. E tinha um colega nosso que ele me viu jogando, né? Eu gostava de esporte, me dedicava pro esporte. Aí ele comentou, Ana, tem um esporte na Sojipa. Quando eu ouvi Sojipa, eu brilhei os olhos, porque Sojipa é um clube, né, importante de Porto Alegre. Sim. Mas que eu não teria condições de comprar um título da Sojipa. E eu falei, mas não tem como eu participar do clube, da Sojipa, porque eu não sou sócia. Ele, não. Quem pratica esse esporte, que não é um esporte divulgado, entra na Sojipa de graça, não precisa pagar. E digo mais, conforme você vai praticando esse esporte, você vai ganhando os torneios, você pode ganhar uma carteirinha de sócio-atleta. Era tudo que eu queria, né? Sócio-atleta. Aí eu perguntei, mas que esporte é esse, né? É um esporte... Eu acho que eu vou adivinhar. Eu já falei sobre isso, eu acho. Já falou? Não, porque assim... É um esporte que ninguém conhece. Então, eu acho que eu vou adivinhar, porque uma vez eu fui assistir a final de um mundial lá. Por um acaso é punhobol? Punhobol, olha só. É o punhobol. Né? Porque não Eles é um são esporte... fortíssimos são nisso. super fortes, né? Super fortes. O Jeep é bem forte no punhobol. E quando eu soube do punhobol, para participar de eventos na Sojipa, né? Sócio-atleta, viajar, né? Quando disseram, Ana, a gente também viaja para participar de torneios. Eu, nossa, viaja para onde? Viaja para o Paraná. Nossa, quero viajar para o Paraná. Imagina, adolescente, viajar sozinho com uma turma, né? É isso que eu quero praticar. Fui para Sojipa, me inscrevi, participei do punhobol, joguei vários torneios de punhobol. Fui para Rosário, na Argentina, Buenos Aires, enfim, viajei bastante com punhobol. Mas dói aquele negócio? Dói, nossa, dói. Sim, no começo do... É engraçado, né? No começo, as primeiras 2, 3 semanas, o braço inteiro fica roxo. Depois se acostuma e vai, né? Mas era um esporte que, enfim, adorei praticar. Frequentei muito a Sojipa, né? Mas falo de novo, oportunidades que a vida, né, apresenta. E tu foi sócio-atleta da Sojipa, então? Fui. Ganhei Sojipinha, que eram os troféus da Sojipa, né? Fui sim. Mas por um período curto. Depois acabei deixando, né, para assumir outras responsabilidades, trabalho e assim por diante. Mas voltando à descompressão, né? Esporte é a minha descompressão favorita. O beach tênis é um deles, né?
Comecei a praticar beach tênis em 17. Então, quando eu falava com meus colegas, né, da empresa, amanhã eu vou para um torneio, não sei o que. Ana, mas que esporte é esse? É beach tênis. Nossa, beach tênis é o frescobol de rico, frescobol não sei o que, né? Eu não, gente, é um esporte bem bacana, vocês vão gostar. Você tem contato com areia, né? É bom. Ele realmente dá uma arejada, né? Como eu costumo dizer. É o frescobol com um copinho Stanley. É, exato. É isso. E a roupinha, né? Isso. Exato, é esse mesmo. Aí, em 2017, eu comecei a praticar em agosto. Aí tinha uma turma de amigos e eles disseram, Ana, vai ter um torneio. Eu não tinha nem raquete na época, né? Vai ter um torneio de beach tênis. E eu, que legal, mas eu não sei jogar ainda, tô começando agora, nem raquete eu tenho. A gente empresta uma raquete e você vai. Eu, tá bom, onde vai ser? Em Aruba. Gente, mas torneio em Aruba, né? Nem sei jogar pro torneio em Aruba. Não, vamos, vai ser um mundial super bacana, mas fui pra Aruba. Claro que eu perdi todos, né? Sim. Nem ficava tremendo na hora de pegar a raquete. Não, mas em Aruba você não perde. Foi gostoso, né? Exato. Não perde, você só ganha. E foi maravilhoso, né? Mas, mais do que isso, Augusto, eu conheci tanta gente com esporte, meu marido ama, a gente pratica juntos, inclusive, né? E teve um episódio muito bacana. Na pandemia, a gente não podia mais jogar, enfim, né? Aconteceu tudo o que a gente já sabe. E tinha um amigo nosso, que nós jogávamos ali no Ibirapuera, era uma turma grande. O nome da turma era do nosso torneio, do nosso jogo era Domingo Feliz. A gente se reunia para jogar beach tênis de manhã, das 7h30 até 2h. Veio a pandemia, tudo se fechou. E logo depois da pandemia, um colega nosso, né, um senhor já aposentado, ele disse, olha, vou montar uma quadra de beach tênis. E eu, que bacana. A gente foi lá, foi praticar junto com ele, né? Ficamos algum tempo lá. E a gente sempre questionava as pessoas, nossos amigos, né? Vamos jogar um torneio? Não, torneio não, tenho medo, torneio não tô pronto para isso. Aí a gente fez uma liga, né? Eu e meu marido. Vamos colocar essas pessoas para jogar de verdade, né? Para se desafiar. A gente fez uma liga, deu certo, um fim de semana. Bacana, o pessoal aprovou. No mês seguinte, fizemos uma outra liga, e assim a gente foi. Estamos 2 anos já fazendo as ligas, né, que a gente chama de beach tênis, que é a Superliga Forage. A gente faz sábados e domingos. E é muito bacana. Mas o mais gratificante é você ouvir o depoimento das pessoas, né? Tem uma colega, enfim, que ela passou por um problema muito sério de depressão, e ela diz, Ana, foi isso que me trouxe para cá, né? E me trouxe a vida de novo, né? Eu estar aqui praticando esporte. Um outro colega perdeu 30 quilos com beach tênis. 30 quilos. 30 quilos. Então, você começa a ouvir, né, os depoimentos, e tem dois colegas que eles estão sempre conosco, sempre jogando conosco. Um tem 67 anos, e o outro 68. E eles jogam juntos. Então, quando eles estão na quadra, né, os dois senhores jogando, eles sempre tiram foto. Poxa, olha que bacana, né? Nessa idade, jogando ali, praticando esporte, vida, saúde. Então, realmente, descompressão é o beach tênis. Mas, além do beach tênis, eu sempre costumo dar surpresa pro meu marido, né? Dou várias surpresas para ele. E, geralmente, a surpresa é assim. Eu não corro muito, né? Eu corro pouquinho. Máximo 5 quilômetros, 7, e 1 ou 2 vezes por ano. Mas sempre que eu me inscrevo em alguma corrida, geralmente no sábado ou na sexta-feira, eu digo para ele, vamos no shopping jantar? Ele, que estranho, shopping jantar, né? Quando chega lá, vamos pegar o kit de corrida, a corrida é domingo, 7h. Então, ele tem aquela surpresa. Mas é descompressão também, tá lá com as pessoas, ver o desafio, né? Pessoas... Mas é o seu kit e o dele? O meu e o dele, claro. Você faz essa sacanagem. Não, eu levo ele junto. Entendi. Eu levo ele junto. Mas por que isso, Augusto? Em 2000 e... Enfim, muito tempo atrás, 2009, 10, eu acho, tinha corrida da Pão de Açúcar, de revezamento. Eu lembro. Lembra? E eu achava que eu corria. Como eu fazia muita academia, a corrida 5 quilômetros é tranquilo. Aí me inscrevi junto com o grupo, né, da empresa, e eu ia entregar a faixinha pro CFO, né? Eu, tranquilo, não vou treinar, porque eu faço academia, tô tranquila, né? Aí chegou no dia, eu falei pro meu marido, amanhã, dia da corrida, você se importa de ir comigo lá no Ibirapuera pra gente correr, me acompanhar, tirar foto, enfim? Ele, não, eu vou, claro. Augusto, quando a gente começou a correr, ele não correu, né? Me deu um desespero, porque eu senti, gente, acho que eu não vou conseguir. Aí eu chamei ele. Você se importa de ir comigo até metade, pelo menos? 2 quilômetros? Ele, não, tudo bem, eu não tô preparado, mas eu vou, né? Vou te dar esse apoio moral. Resumindo, ele correu os 5 quilômetros comigo. Nossa. E se ele não estivesse comigo, eu não teria conseguido.
né? Então, ali vem toda essa questão de apoio, né? De casal, enfim. Mas descompressão, acho que é o esporte. Seja na corrida, seja no beach tênis, fazendo trilha final de semana, que eu amo fazer trilha, né? Acho que isso faz um bem. Estar com a natureza, em contato com a natureza, me dá Muito bom. uma energia muito boa. Muito bom. Gosto Quão frequente você segue indo para o nosso Rio Grande amado? Você vai só no final do ano ou nem no final do ano mais? Eu vou pouquíssimo para lá. Geralmente nas férias. Eu tiro férias 2 vezes por ano, né? 15 dias e mais 5, ou 15 mais 15, enfim. Mas o que eu não deixo de ir 1 vez por ano, né? Em uma dessas férias, é para Gramado. Ah, sim. Né? Eu não deixo. Então, todo ano a gente vai para lá, fica no mínimo uns 3, 4 dias em Gramado, que também é um lugar lindo, maravilhoso. Sim. Né? E eu vou bastante, mas para Gramado. Porto Alegre eu vou pouco, realmente, né? Só quando tem as aulas da PUC agora, presencial, mas eu vou realmente pouco. Entendi. Mas sinto falta, né? Tem muitos amigos queridos lá também. Muito bom. Eu ia te perguntar quem é a Ana que não tá no LinkedIn, mas você já deu vários spoilers já com o beach tênis, com as corridas, com a importância que o esporte tem na tua vida, com os jantares do teu marido que precedem uma corrida no dia seguinte. Eu acho que tá respondido. Eu ia te perguntar, Ana, nos pitacos culturais, caminhando aqui para o final do nosso episódio, se você tem algum livro, algum filme, alguma série ou eventualmente um podcast que você costuma ouvir no trânsito. Tá. Eu viajo bastante para o interior, né? A gente tem fábricas no interior de São Paulo, então eu vou segunda para Sumaré, terça para Sorocaba, quarta para Limeira e assim eu sigo. Então eu ouço muito podcast, né? Tem um que eu adoro que chama Lugar de Potência. Ah, eu amo. Não é maravilhoso? Sim, do Bassalha, né? Exato, do Ricardo Bassalha. É maravilhoso. Até fiz uma anotação aqui. Teve um dos podcasts que eu ouvi, que é do Carlos Galvão, né? Que ele foi a pessoa que trouxe o Ironman para o Brasil. Sim. E que ele conta, né, como é que foi a trajetória dele, como que ele trouxe esporte para o Brasil, como é que foi o desenvolvimento. Ele traz um tema muito interessante, que é como surgiu o Ironman. Ele conta que foi no Havaí, né? Eram 3 Marines, que ele chama. Um corria, um pedalava e o outro nadava. E eles se desafiaram. Olha, vamos fazer os 3, cada um o esporte do colega. E quem ganha, quem chegar lá em primeiro lugar vai ser o campeão, né? Vai ser o Ironman. Fizeram esse torneio, tinham 15 pessoas, né? Ele conta. E das 15, 12 concluíram a prova. E para surpresa de todos, né, quem ganhou a prova foi um taxista, não foi nenhum dos Marines. Ah, é? Foi um taxista. Então é uma história muito interessante, né, com relação ao Ironman. E depois, obviamente, a prova foi crescendo cada vez mais, de 15 foi para 90 pessoas, 200, 300, até chegar no nível que é hoje, né? Então eu gosto muito do podcast dele, acho fantástico. Também. Gosto muito de ver filmes verídicos, né? Um dos filmes que eu assisti 3, 4 vezes, sempre recomendo para os alunos, é o Enroll. Os mais espertos da sala, você deve ter visto isso também, né? Fala do escândalo, como é que foi toda a história da Enroll. Tem um outro que eu adoro, que é A Lavanderia, com a Meryl Streep. Ah, sim, assisti também. Panama Papers, né? Sim. É bem interessante, inclusive mostra lá a Polícia Federal, tudo mais, é bem interessante. King Richards também, né? Da Serena Williams, da Venus Williams também, que é um filme maravilhoso. É maravilhoso, É muito bom. E de livro, tô lendo por último agora, da Raquel Maia, né? Como que ela chegou na cadeira número 1. É um livro bem interessante, fala da vida dela. Ela é maravilhosa. Né? Ela é maravilhosa. Ou já está em conselhos, né? Já está em conselhos, então é muito interessante. E assim eu sigo, né? Ver livros, filmes, eu gosto muito de história verídica, como eu comentei, né? E os podcasts. O Assunto também é um podcast que eu adoro. Todos os dias, quando eu vou pro interior, é o primeiro que eu coloco na minha listinha. Como é que é o nome? O Assunto. O Assunto. O Assunto. Esse eu não conheço. Não, ele sempre trata de um tema da semana. Né? É bem interessante. Ele é diário. E é 20 minutinhos, 30 minutos? 40 minutos. Tá. Né? É bem bacana, chama O Assunto. Já que você gosta de histórias verídicas, eu quero te presentear com o meu livro, que de ficção não tem nada, chama Cartas a um Jovem Gestor Tributário, meu 2º livro individual, meu 3º livro no total, que eu tenho um livro que eu sou coautor. Muito obrigado pela presença. Eu queria te presentear com esse singelo livro. Eu que agradeço. Tomara que você goste. Com certeza, né? Vou relembrar de várias histórias, né? Tenho certeza. Várias histórias do tempo da Arthur Andersen. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada, Augusto. Obrigado a você, Ana. Prazer estar aqui hoje. Muito bom. Bom, e você tem um compromisso conosco, porque você viu que a Ana
tinha um monte de coisa para fazer, inclusive hoje ela deve jantar com o marido, porque amanhã tem uma corrida, tô de sacanagem aqui brincando, mas curte aí o episódio. Ela veio aqui num sábado para te inspirar, para entregar conteúdo, dá o joinha, habilita as notificações, dá os 5 estrelas no Spotify. Nas redes sociais estou como Augusto Flores Oficial, no Instagram, no Facebook, estou no LinkedIn também. Eu tenho um website que é augustoflores.com.br e um outro que é o mtxeduca.com.br, com vários conteúdos de curso, de palestras, mentoria, link para os episódios do Manicômio Tributário. O Manicômio Tributário deve terminar o ano, Ana, com acho que 80 episódios no total. Que bacana. Naquilo que eu chamo de primeira temporada, inspirada em trajetórias como a sua, para inspirar jovens que estão começando a carreira. E agora, na segunda temporada, a partir de 25, a gente vai ter uma temporada temática. Eu vou pegar alguns assuntos e vou chamar pessoas que são referência nesses assuntos. Eu espero que a nossa audiência continue fiel aí ao nosso trabalho. No WhatsApp, eu estou como 41995693841. Você pode pedir um livro, você pode perguntar como é que funciona a minha mentoria, você pode mandar críticas, sugestões. O meu livro você pode comprar no site da Editora Viseu ou também na Amazon. E a MTX Educação, não tendo a certeza de quando que está sendo veiculado esse episódio, a gente vai promover dia 18 de novembro e 19 de novembro uma Masterclass gratuita sobre gestão tributária. Se você não tem o link, se você não está na comunidade, que já está com quase 400 membros lá, você pode me mandar um WhatsApp por esse WhatsApp que eu acabei de divulgar. Você pode me mandar um direct no Instagram, você pode me mandar um inbox no LinkedIn. Eu mando para você o link para você se conectar ali, essa comunidade tributária. Em novembro, notadamente no dia 28 de novembro, eu vou abrir as turmas de Mentoria Coletiva 2025. Serão 10 encontros em 2025. Cada encontro são 2 horas, sendo 1 hora expositiva minha e 1 hora de debate com a comunidade dos mentorados. E eu vou abrir esse ano, primeiríssimo ano, de um clube de leitura. Eu vou escolher 4 livros e a gente vai, a cada trimestre, debater os livros. E encontros de 2 horas também. Então, fique atento a esses eventos aí que vem pela frente. E eu queria agradecer a Bravo. Como você sabe bem, a Bravo é uma tech-stack que atua no Brasil todo, atendendo empresas grandes, multinacionais, listadas ou não listadas em bolsa, familiares ou não, em frentes de outsourcing, contábil, fiscal, trabalhista. E eles estão fazendo um projeto muito, muito feliz, dedicado à reforma tributária, gestão da reforma tributária. Então, se você clicar nesse QR Code que está aqui, você tem uma landing page deles. Eles têm como te ajudar com essa tecnologia embarcada, porque eles já estão ajudando, pasmem, 10 mil CNPJs no Brasil todo. Tá? Então, quando eu falava aqui 6 mil, agora já são 10 mil CNPJ atendidos pela Bravo, e eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado.